Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a resenha da biografia do ex-presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt. Subtítulo: O presidente que tirou os Estados Unidos do buraco, escrito pelo historiador Alan Brinkley. Um livro curto, são aproximadamente 140 páginas, onde o Alan Brinkley ele vai tratar de aspectos pessoais da vida do ex-presidente norte-americano e também dos aspectos políticos. Então ele vai trabalhar essas duas vertentes, dando um pouco mais de ênfase à vida política do presidente, visto que esse foi o grande feito dele. Ele foi um presidente que foi eleito 4 vezes consecutivas e foi um presidente que esteve presente na Segunda Guerra Mundial. Foi um presidente que ajudou os Estados Unidos a sair da crise de 1929, devido à quebra da Bolsa de Nova York. Então, Roosevelt é um presidente muito importante na história dos Estados Unidos. E é interessante nós conseguirmos conhecer um pouco dessa história. Então vamos lá, vamos falar sobre ela. Roosevelt nasce em 30 de janeiro de 1882. Ele era de uma família financeiramente boa, então eles tinham algumas propriedades, automaticamente tinham algum dinheiro. Em 1904, ele se forma em Direito em Harvard. E em 1905, ele se casa com a sua esposa Eleanor Roosevelt, esposa com a qual ele teve uma filha e 4 filhos. É interessante também pensarmos que essa esposa que ele se casou em 1905, ele já havia conhecido muito antes, durante a infância mesmo. E aí eles vão se conhecendo e eles acabam se casando em 1905. E aí ele já vai falar um pouco também sobre a questão política, porque em 1910 ele entra para o Senado. Inclusive o Senado ele vai desencadear na vida de Roosevelt alguns problemas, porque Roosevelt vai ser senador e posteriormente ele também vai ser eleito governador de Nova York. A partir do momento que ele entra na política nos Estados Unidos, ele segue carreira. E isso tem um impacto no seu relacionamento, isso impacta na sua vida pessoal, porque começam a haver crises no seu relacionamento com Eleanor. Então eles começam a ter problemas, eles começam a se distanciar. Há uma possibilidade de que ele possuísse uma amante que era sua secretária. O Alan Brinkley ele fala sobre essa possibilidade. E também ocorre um marco na vida do Roosevelt e um marco negativo. Porque em 1920, 1921 mais ou menos, ele contrai poliomielite. É um vírus que basicamente paralisa parte do corpo. E no caso do Roosevelt, ele paralisou uma de suas pernas. Isso para ele foi devastador, porque ele era um presidente. Aliás, ele seria um presidente posteriormente, mas ele era um político. E ele era muito vaidoso. E ele gostava de ser visto como forte, como grandioso. E você ter uma limitação física vai muito na contramão disso, no caso, para os olhares dele. E aí, automaticamente, ele começa a lutar contra essa doença e tenta evitar ao máximo que ela esteja presente em sua vida. Ele vai lutando, vai tentando alguns tratamentos da época, tudo mais. No entanto, ele não consegue e chega um momento em que ele percebe que não dá para lutar contra a doença. Não tem como. Eu vou voltar todas as minhas energias mesmo na política. É lá que eu realmente vou ser o cara. Então ele volta toda a energia vital dele na política. E em 1932 ele se tornará presidente. Mas antes, para contextualizar e entender o porquê do subtítulo, que é o presidente que tirou os Estados Unidos do buraco, vamos entender qual era esse buraco, que foi a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Como aconteceu isso? Primeiramente, vamos dizer como os Estados Unidos chegou a status de grande potência mundial. Os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, ele não entrou na guerra de imediato, ele ficou de fora, apenas fornecendo armamentos para os países que guerreavam lá. Automaticamente, ele não teve suas cidades atacadas, ele não teve seus territórios atacados, e isso fez com que ele não perdesse muito a população e ao mesmo tempo não tivesse gastos após a guerra para reconstruir as cidades. No entanto, todos os países europeus tiveram esse gasto. E automaticamente,
como os Estados Unidos era uma potência que já era muito forte, foi deles que eles foram buscar recurso. Então, automaticamente, a Alemanha, os ingleses, enfim, todas as potências ali de fora que estiveram no conflito e tiveram suas cidades devastadas, após 1918, que é o final da Primeira Guerra, eles começam a consumir muito dos Estados Unidos, a pegar também muitos empréstimos com os Estados Unidos. E automaticamente muito dinheiro vai entrando. Por quê? Porque as outras potências produziam lá e mandavam para os Estados Unidos em dinheiro o pagamento do empréstimo que eles estavam pegando posterior a isso. Enfim, era toda uma questão de muito dinheiro circulando dentro dos Estados Unidos. E isso culminou no desenvolvimento dos Estados Unidos para a maior potência econômica do mundo, do globo. E o grande problema é que, como eu falei, essa economia dos Estados Unidos ela se consolidou a partir da reconstrução dos outros países. Só que chega um momento em que os países eles já se reconstruíram e eles passam de consumir tanto dos Estados Unidos. E automaticamente os Estados Unidos ele produzia demais, porque eles produziam para a própria população e eles produziam para mandar lá para fora também. E quando chega nesse ponto onde eles estão produzindo demais e a demanda diminui, começa a gerar uma crise. Porque os produtos começam a ficar estocados, começam a ficar parados. Isso altera toda a questão do preço, isso altera a questão da lucratividade das empresas e automaticamente isso atrapalha na rotação do capital dentro da economia norte-americana. E isso faz com que, em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York quebre. No momento em que muitas pessoas perceberam isso e venderam suas ações, chega um momento que quebra ali e a economia entra em colapso. E isso vai gerar um impacto em todos os países, inclusive os países europeus. A própria Alemanha, por exemplo, ela acabou a Primeira Guerra Mundial e tem um livro que fala muito sobre isso, né, que é o Holocausto do... Eu não me recordo agora o nome do autor, mas tem alguns vídeos aqui no canal e eu pretendo continuar depois. A Alemanha mesmo, ela terminou a Primeira Guerra Mundial, ela foi obrigada a pagar vários tributos, ela foi penalizada como a principal culpada da Primeira Guerra Mundial, aliás, como a única culpada da Primeira Guerra Mundial, e automaticamente ela ficou pagando a reconstrução de vários países, e eles estavam numa crise econômica. Ela começa a melhorar a partir mais ou menos de 24, 25 ali, e aí quando quebra a Bolsa de Nova York, eles entram em colapso de novo, que foi justamente o que possibilitou a ascensão do Adolf Hitler ao poder. Então você vê como a quebra da Bolsa em Nova York repercutiu lá na Alemanha nazista, para nós termos essa noção do impacto que gerou. Afinal de contas, era a principal economia do mundo. Se eles estão em crise, automaticamente os outros países também são impactados em menor ou maior grau. Beleza? E aí automaticamente a economia começa a despencar. O presidente que estava em vigor, ele acreditava que não precisava ser feito nenhum plano para reestruturar o país. Ele acreditava que o capitalismo por si só conseguiria fazer com que o país se desenvolvesse. No entanto, não foi o que aconteceu. E em 1932, Roosevelt chega à presidência dos Estados Unidos. Ele é eleito e a partir do momento em que ele entra, ele não sai mais até o final de sua vida. Ele fica até o dia do seu falecimento, que é em 1945, mas nós chegaremos lá. Porque a forma como Roosevelt decidiu lidar com a crise foi a seguinte: ele criou um plano chamado New Deal. O que é esse New Deal? Foi o plano que ele desenvolveu para conseguir fazer com que mais pessoas fossem empregadas e através desse emprego de pessoas a economia girasse e aí sim o país saísse do buraco. Mas teve todo o processo de empregar pessoas, de ter dinheiro para pagar essas pessoas, de ter trabalho para essas pessoas, que não é algo fácil, mas ele enxergou que isso precisava ser a prioridade. Então, o que ele fez? A primeira medida que ele tomou foi alterar o monopólio de algumas empresas. Existiam empresas nos Estados Unidos que elas monopolizavam algum setor. Então vamos supor que eu sou uma empresa que vendo combustível. Eu monopolizo isso. Por quê? Porque eu sou a única empresa que vendo isso. Ninguém tem o mesmo tamanho que eu. Então eu basicamente mando no setor. E ninguém consegue chegar no meu patamar. No entanto, o que o Roosevelt faz é,
esse cara está monopolizando o mercado e ele está fixando um valor muito alto. Eu vou criar concorrência. Como? Eu vou criar uma empresa que vai entrar e eu já vou jogar o preço aqui embaixo. As pessoas vão começar a comprar dessa empresa que é mais baixo o valor. E automaticamente o setor privado vai ter que abaixar um pouco. E aí eles abaixam, o setor privado abaixa. E assim até chegar num valor acessível que as pessoas conseguissem consumir os produtos. Pois bem, após isso, ele também vai criar uma medida de leis que alteraram toda a estrutura do país. Primeiramente, ele acaba com o trabalho infantil, crianças ganhavam menos que adultos, automaticamente ele gera emprego, né, porque as crianças que faziam as atividades deixariam de fazer, os adultos fariam em seu lugar, porque tinha pouco emprego. Ele estabelece um salário mínimo, então o patrão não vai mais decidir quanto ele vai pagar, ele vai ter uma base, é daqui para cima, daqui para mais. Então ele estabelece um salário mínimo e, o que é fundamental, ele estabelece uma carga horária semanal limite, que era 40 horas semanais, se eu não estou enganado. E por que isso é tão fundamental? Porque se uma empresa, vamos supor que ela fique aberta 24 horas por dia, ela trabalha manhã, tarde, noite e madrugada. Se ela não tem um limite de carga horária, ela pode simplesmente mandar o trabalhador trabalhar 12, 13, 14 horas. E acontecia. E aí esse trabalhador pegava um período, o outro trabalhador pegava outro período. Com 2 vagas de emprego, você gerava todo um período de produção, né? Só que se você limita isso para 7 ou 8 horas semanais, automaticamente o trabalhador vai trabalhar 8 horas, o outro vai trabalhar 8 horas, fica um período vago que vai ter que contratar alguém para suprir essa demanda. E automaticamente gera uma vaga de emprego, certo? Então isso vai acabar alterando a economia do país, porque muitas pessoas vão começar a ser contratadas, porque as pessoas não poderiam mais trabalhar mais de 8 horas. E isso gera empregos. Tanto é que durante o governo de Roosevelt, mais de 8 milhões de desempregados passam a ter um emprego. Então foi o principal ponto que fez com que os Estados Unidos saíssem do buraco. E ele mesmo, o Roosevelt, começou a fazer obras públicas. Por que fazer obras públicas? Construir coisas, construir edifícios, asfaltar rua, enfim, coisas desse aspecto. Porque isso geraria emprego. Então, às vezes, o país estava em crise e ele começava a fazer uma obra que não tinha necessidade. Mas, na verdade, qual era o sentido daquilo? Era gerar um emprego para que esse trabalhador consumisse, para que o dono do produto que ele está consumindo tivesse mais dinheiro, para que a economia voltasse a girar, porque ele contrataria mais pessoas que produziriam mais e assim sucessivamente. É um processo em cadeia, né? E assim ele consegue tirar os Estados Unidos do buraco. É claro que não é ele assumiu em 32 e em 32 já era crise, não. Ele vai fazendo isso, foi um processo que levou algum tempo, mas ele conseguiu de imediato já gerar um impacto e manter esse crescimento. Até 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos também não entra de cara, os Estados Unidos não entrou de cara em nenhuma das 2 guerras, eles ficam de fora, novamente fornecendo armamento. E automaticamente isso vai gerar muito emprego, né? Porque agora eles vão produzir novamente, assim como na Primeira Guerra, e mandar para os países europeus. Mas por que ele não entrou na guerra? Porque os Estados Unidos, que já era uma economia muito forte, os Estados Unidos, que nesse momento já tinha lidado bem com a crise, por que eles não entraram? A resposta é simples. Apoio populacional. A população norte-americana não queria esse conflito. E por que eles não queriam esse conflito? Se imagine como um cidadão norte-americano da época. Você acabou de sair de uma crise econômica. Você viu pessoas morrerem por não ter emprego, não ter comida para comer. Você viu o país passando fome. Você viu um cenário catastrófico. Pessoas que tinham estabilidade do nada quebrarem. Você que tinha um emprego, do nada você começou a passar fome com a sua família. Do nada o país consegue ter um presidente eficiente e consegue tirar o país desse buraco. As coisas estão começando a andar, está começando a melhorar, está começando a caminhar. Você não vai querer que do nada, depois de começar a caminhar, você já entre num conflito armado. Por quê? Porque você está começando a caminhar ainda. Entendeu? E não tem como um conflito armado vai gerar impacto. Além do que, são cidadãos norte-americanos.
Para que nós vamos mandar os nossos cidadãos para guerrear lá por uma guerra que não é nossa? Entende? Então tem toda essa questão que de imediato é levada em conta e a população não apoia a guerra. Automaticamente, o Roosevelt, como ele era o presidente, e o presidente é o representante da república, representante do povo, ele fala, olha, se vocês não querem guerra, nós vamos ficar neutros. Neutros, entre aspas. Por quê? Porque o Roosevelt, embora ele não entrou na guerra mandando combatentes, ele privilegiou a Grã-Bretanha, ele privilegiou os britânicos. Como? Fornecendo armamento barato. E qual é a grande sacada disso? Vocês concordam comigo que se o país está sendo atacado, automaticamente suas cidades sendo bombardeadas e tudo mais, ele não vai conseguir colocar o trabalhador dentro de uma indústria para produzir armamento. Você está sendo bombardeado, você não vai conseguir ter um montão de pessoas trabalhando de forma efetiva para produzir maquinário para que você vá para a guerra. Você consegue ter, mas não é tão bem feito. Por quê? Porque você está numa constante pressão ali, de do nada caiu uma bomba normal no seu ambiente de trabalho. Então eles vão ter que comprar de fato de fora as mercadorias. E eles começam a comprar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como eles eram favoráveis aos britânicos, eles começam a abaixar o valor para os britânicos. E isso é muito importante, porque isso foi sustentando os ingleses na guerra. Pois bem, nesse primeiro momento, que vai de 39 a 41, onde eles estão só fornecendo, também ocorrem alguns conflitos com os próprios norte-americanos navais, né? Então, enquanto eles levavam a mercadoria para a Inglaterra, às vezes eles trombavam ali com algum barquinho nazista, eles tinham ali um conflito, mas nada muito grande. Beleza. E como os Estados Unidos vai entrar na guerra e por que ele vai entrar na guerra? Porque agora ele vai ter apoio populacional. E por que ele vai ter apoio populacional? Por causa de Pearl Harbor. O que acontece em Pearl Harbor? Pearl Harbor era uma ilha ali onde os Estados Unidos tinham os seus militares e eles ficavam ali constantemente treinando para um possível conflito, o conflito que já estava acontecendo, então eles já estavam meio que em prontidão para caso necessário atuar. E o Japão ataca essa ilha de Pearl Harbor. O Japão vai atacar essa ilha pelo seguinte motivo. Os Estados Unidos primeiro confrontam os japoneses. Os Estados Unidos, eles bloqueiam produtos japoneses dos Estados Unidos. Eles bloqueiam bens. E automaticamente, um desses bens é o petróleo. E se o Japão está em guerra, você bloqueia o petróleo, isso tem um efeito muito grande. Porque o petróleo é combustível. E eles precisavam desse petróleo. E aí os japoneses, em resposta aos Estados Unidos, eles com o ego inflado, porque eles estavam bem na guerra, eles falam, vou atacar os Estados Unidos. E eles vão lá e atacam. Mais de 2.000 soldados norte-americanos são mortos em Pearl Harbor. E automaticamente a população entra em delírio. E automaticamente ela quer guerra. Porque precisa honrar o povo. Tem toda a questão do patriotismo. As pessoas foram mortas pela pátria. E automaticamente o Roosevelt, no dia seguinte, ele já declara guerra ao Japão. Automaticamente os aliados do Japão, né, que na verdade é o eixo, eles vão declarar guerra aos Estados Unidos. Então a Alemanha declara guerra aos Estados Unidos, a Itália também declara guerra, junto com o Japão também. E, salvo engano, a Pearl Harbor, o ataque aconteceu em 7 de dezembro de 1941, tá, pessoal? Então a guerra aos Estados Unidos entra no dia seguinte, em 8 de dezembro. Pois bem, e foi isso. E aí os Estados Unidos entra na guerra, ele entra com muita força, ele tem um impacto muito grande. E para concluir tudo isso, Roosevelt permite a criação do projeto Manhattan. E o que é o projeto Manhattan? É o projeto que criou as bombas nucleares, que foram lançadas inclusive no Japão, em Hiroshima e em Nagasaki, matando aproximadamente 200.000 pessoas, né? Nas duas juntas, no caso. Esse número é estimativa, tá? Não tem como você dar um número preciso sobre essas mortes, até porque não era possível contar os cadáveres, e não porque era difícil, não era possível. As pessoas, elas eram desintegradas pela radiação. Então não é que a pessoa caía e entrava em óbito, não.
a pessoa era desintegrada pela radiação, as pessoas que estavam próximas ali do epicentro da explosão. Então, não se tem um número exato sobre quantas pessoas morreram nessas bombas lançadas, no entanto, elas foram lançadas e o projeto foi permitido pelo Roosevelt. Inclusive, uma curiosidade aí, o Albert Einstein participou desse projeto. No entanto, ele mesmo percebeu o quão devastador era aquilo e ele saiu do projeto. Falou, não vou ficar aqui. Realmente é algo muito cruel que estamos fazendo. Então ele sai. E por que o Roosevelt permitiu a criação de uma coisa tão devastadora? Primeiro, para ter o poder, né? Porque se você tem o poder de ter uma arma de destruição em massa, você consegue controlar os outros, inclusive o impacto disso até hoje. Não aconteceu ainda uma terceira guerra mundial pela existência de bombas nucleares, que ao mesmo tempo que é algo devastador, é algo que controla as potências para que elas não entrem em conflito. Beleza. Mas por que e como eles pensaram nisso? Eles pensaram nisso porque eles acharam que a Alemanha estava desenvolvendo algo parecido. Então chegou a notícia aos estadunidenses de que a Alemanha estava produzindo alguma arma de destruição de massa. E eles pensaram, pô, se eles estão produzindo e eles já estão tão bem na guerra, nós precisamos produzir algo para que, se necessário, nós consigamos contra-atacar. Porque se eles conseguirem dominar toda a Europa, e era o que eles estavam tentando fazer, e eles ainda tiverem uma arma desse poderio, nós não vamos ter o que fazer depois. Então eles começaram a produzir essa arma para conseguir, caso necessário, lutar contra os nazistas. Quando essa arma ficar pronta, eles acabam lançando ela sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. Só que uma informação muito importante, principalmente para o tema do vídeo aqui, é que a bomba ela não foi lançada com autorização do Roosevelt, tá? O projeto foi coordenado sobre o governo dele, no entanto, o Roosevelt falece em abril de 1945. A bomba é lançada em agosto de 1945, portanto, ela é lançada 4 meses depois. E ele não permitiu, ele de fato estando vivo, não foi ele que permitiu o lançamento. Quem permitiu foi o presidente seguinte, que foi o Henry Truman, certo? Então, é isso basicamente. O livro é esse aqui, pessoal. Espero que eu tenha conseguido passar as informações contidas nele de uma forma clara. É uma leitura muito gostosa. As páginas nem são tão cheias assim, ó, pessoal, para vocês verem. É bem estreito o trecho de texto. E fica a recomendação da leitura, tá, pessoal? É muito importante nós entendermos, mais uma vez falando, né, nós estamos num cenário onde há conflitos lá na Europa nesse momento, entre a Rússia e a Ucrânia, e é interessante nós entendermos alguns outros conflitos, porque às vezes a sociedade ela entra em conflitos por não conhecer a sua própria história. Eles evitam, isso aí pode ser por ignorância, ou muitas vezes pode ser por conivência, por interesses mesmo, eles não olham para trás, eles não olham para os conflitos, eles não olham para os impactos que isso tem na sociedade e suas respectivas épocas. E tem impacto, e é um impacto muito grande, é um impacto devastador. Então, é interessante nós nos informarmos. Eis aqui a indicação, leitura simples. E é isso, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço.